Eu quero que você hoje entenda, eu estou aqui com uma palavra para falar de fé, porque nós precisamos falar de fé, né? Nós temos que pregar a fé. Só que a fé, ela tem alguns passos que tem que ser obedecido. Por quê? Porque senão ela não funciona. Pastor, não está dando certo na minha vida, eu não estou conseguindo, as coisas não estão fluindo, mas porque está faltando algumas coisinhas. É igual um bolo. O bolo, você faz o bolo só com a farinha? Não, tem que ter alguns ingredientes a mais. O fermento, tem que ter o azeite, os ovos, né? Tem que ter a margarina, tem que pôr não sei o quê, tem que pôr no seu, tem que bater. É todo um processo, né? É um processo aquele bolo. Não é simplesmente pegar a farinha, jogar um pouco d'água em cima e enfiar no forno, né? Não, a fé também. A fé não adianta você dizer que tem. Você tem que ter os ingredientes que vão fazer a fé funcionar, né? Não é simplesmente dizer, eu tenho, pastor, e ficar sofrendo, né? Tem gente que diz que tem fé, mas está sofrendo, está levando uma surra do diabo. Não é verdade? É a doença, a enfermidade, é a família, é a saúde, é tudo. O inimigo vai se aproveitando. Então a palavra de Deus fala de alguns passos aqui que eu quero que você entenda. O primeiro passo é a confissão. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. Abre aí. Confissão é o primeiro ingrediente para a chamada fé vitoriosa. A fé de vitória, não é aquela fé morna, né? Porque Deus até diz que o morno ele vai vomitar da boca dele, né? Ele diz que não tem parte com o morno, não. Ele tem parte com quem é fervoroso, né? Não é aquela fé fingida, mas é uma fé bíblica. Ele usa a palavra, ele aplica a palavra. Essa é a fé verdadeira. E vamos falar de um homem chamado Daniel sobre a confissão. Nada melhor do que entender o que o Daniel, o profeta Daniel, nos ensinou. O primeiro ingrediente para esse bolo, o primeiro ingrediente para uma fé vitoriosa é a confissão. Daniel 9, versículo 3. Mas depois você lê em casa do versículo 9, do 3 até o 20. Aí você vai entender todo o processo aqui que o Daniel, um homem que nós podemos ter um exemplo como um homem de oração, né? O Daniel foi visto pela palavra, e dá para a gente entender hoje, que ele foi um homem de oração, e as suas orações, vamos falar a verdade, todas tiveram sucesso. E as nossas orações, todas estão tendo sucesso? Não, pastor, tem algumas que não funcionam não. A gente ora e não acontece nada não. Mas vamos aprender então com Daniel. Daniel 9, versículo 3, diz assim, e eu voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogo, né? Com jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, disse, ó Senhor Deus, grande e digno de ser temido, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então dá para a gente ler até aqui, não dá para ler mais porque eu quero ir um pouquinho mais adiante, porque tem mais alguns ingredientes que nós precisamos colocar na fé de vitória, né? É igual aquele bolo que você vai fazer. Você pega só a farinha, coloca no forno, pastor, já está pronto o bolo. Não é verdade. Você precisa pegar o pão, a farinha, ovos, azeite. Quem faz pão aqui sabe, né? Então a nossa fé também não pode ser essa coisa superficial que a gente acha. Pastor, eu tenho fé, agora é só esperar Deus operar. E pode perder, pode parar que você não vai perder, você não vai conseguir nada. Precisa-se de um trabalho para desenvolver a fé. A primeira, o nosso profeta Daniel está dizendo a confissão. O que ele está dizendo? E orei ao Senhor meu Deus e confessei. O que é confessar? É você abrir o coração. Ele está dizendo, eu abri
meu coração para a palavra, né? Eu busquei o Senhor de todo o meu coração, eu declarei a palavra de Deus, eu falei da palavra de Deus, eu determinei sobre a palavra de Deus. E aí depois você pode ler até o versículo 20, não dá para ler tudo agora, né? Qual que é o segundo ingrediente aí, pastor, para uma fé de vitória? A purificação. A purificação, abre a Bíblia aí, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7, purificação. É o segundo ingrediente, né? Em nome de Jesus, purificação. E aqui eu vou te mostrar que o Isaías está dizendo que a boca dele foi purificada, né? A boca dele. Nós precisamos ter o nosso coração purificado. Nós precisamos ter a nossa boca purificada, porque senão nós vamos ficar falando coisa que não agrada a Deus e coisa que a fé também não pode entrar em ação, a fé também não pode agir, a palavra de Deus também não pode. Ah, pastor, está tudo difícil. E aí diz assim, capítulo 6, versículo 7 de Isaías: nada melhor do que entender um homem que teve uma vida purificada, né? E tocando com ela sobre a minha boca, diz: eis que isso tocou os teus lábios, e é tirada a tua culpa, e são limpos os teus pecados. Meu irmão, nós fomos purificados por Jesus. Agora, eu não posso confessar diferente. Primeiro passo, confissão. Segundo passo, purificação. Para a gente ter uma fé de vitória, com aquela fé que funcione. A oração de Daniel funcionava. A purificação dos lábios de Isaías funcionou. Esse homem teve o coração purificado, né? Nós fomos purificados dos nossos pecados. Agora, se você disser: não, pastor, não é verdade, eu sou um pobre coitado mesmo, que eu acho que tem que levar umas pauladas mesmo, e é assim mesmo. Bom, então você não teve a vida purificada ainda está um negócio contrário ainda. Pastor, e qual que é o terceiro passo? O terceiro passo aqui na palavra é consagração. Abre aí para você ver. Consagração. Aonde está escrito isso, pastor? Deixa eu te mostrar aqui também, né? Consagração. Isso aqui é importante, hein? O povo de Deus tem que se consagrar, senão não vai chegar a lugar nenhum. Consagração está escrito no livro de Atos, capítulo 9, versículo 11. Vai lá. Atos 9, 11. Primeiro passo para ter uma fé de vitória, uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida de sucesso. Quem quer ter sucesso aí? Eu quero ter sucesso, né? Eu quero aprender a orar igual Daniel orava, né? E tinha sucesso na sua confissão, nas suas palavras, na sua oração. Eu quero ter a minha boca purificada, para não ficar falando mais coisa contrária, besteira, pecado, mentira, piada, coisa errada, né? Eu quero a minha boca purificada para pregar a palavra, né? Atos capítulo 9, lá no versículo 11, eu não vou ler todo, mas em casa você pode ter até o versículo 20, mas eu não vou ler todo não. Atos 9, versículo 11, diz o que, pastor? Diz assim, ó: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ele estava naquele período, eu não vou ler todo, até o versículo 20, por causa do tempo. Eu quero te dar os ingredientes que vão mostrar para você uma vida de vitória, uma fé de vitória. Primeiro, confissão. Segundo, purificação. Lembra de Isaías? Você lembra da boca dele purificado, o coração purificado. E Deus fala: e perdoados estão os teus pecados. Então, os pecados de Isaías foram perdoados. E aí o Isaías foi fazer a vontade de Deus, foi pregar a vontade de Deus. Quando você aceitou Jesus, você teve os teus pecados purificados, perdoados, né? Tua boca purificada, teu coração já não é mais o mesmo coração. O coração agora é o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E o terceiro passo é a consagração. Melhor
passo, melhor versículo para a gente entender foi o período que o Paulo estava lá. Atos capítulo 9 fala da conversão de Saulo para Paulo. Ele estava lá, ele dizendo aqui, na casa de Judas, né? Por homem chamado Saulo, pois eis que ele está orando, né? Então ele estava ali nos 3 dias, diz a palavra de Deus, que o Saulo ficou cego. E os 3 dias ali que o Ananias foi dirigido para ir até a casa de Saulo, até a casa de Judas, porque lá tinha um homem chamado Saulo, né? E aí você vê um período de consagração. Foi o período, 3 dias que transformaram a vida de um pecador para um grande homem de Deus. Um período de consagração que fez com que o Saulo ou Paulo fosse o maior pregador da história. Olha o período de consagração dele, 3 dias, mas que fez com que esse homem se consagrasse, mudasse realmente os seus caminhos e foi um grande pregador chamado Paulo. O que é consagração, pastor? É um período que você se retira, se fecha, se isola para poder buscar Deus. Tem o servo de Deus, ele quer levar tudo meio bagunçado, tudo meio de qualquer maneira. Não, mas não é, tem que ter um período que você se retira, você e Deus. Você vai, busca Deus, leia a Bíblia, estuda. Lucas 17:5. Vamos lá. Mais um ingrediente para a sua fé, ou para a sua fé de vitória, sua fé, a oração da fé, né? Lá no livro de Confiança, Lucas 17:5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E aí disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Você tem que entender que a sua oração, ela tem poder. Que você determinando, você orando, por exemplo, você está sentindo uma dor, você coloca a mão em cima da dor e ora. E aí você crê. Você diz: não, em nome de Jesus eu estou determinando, eu estou curado, mas a dor ainda está ali, o sintoma está lá. Mas você está ali orando e dizendo: não, eu creio. Jesus, não foi o pastor quem disse, foi Jesus quem disse que ele me cura. Foi Jesus quem disse que levou sobre si as minhas dores. Foi Jesus quem disse. Agora eu só preciso concordar com Ele. Eu só preciso me unir a Ele. Eu só preciso me ajuntar a Ele e dizer: é verdade. Jesus falou, está falado, eu não vou duvidar. Isso é a confiança. E aí os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Jesus, acrescenta-nos a fé. Dai-nos essa fé que o Senhor tem aí. Ensina-nos esse caminho. Olha que coisa séria, né? Então é a confiança. Não pode duvidar. Se você disser ao monte: ergue-te, lança-te no mar, você não pode duvidar. Se você disser: doença, sai daí, você não pode voltar atrás. Você tem palavras ou você não tem palavras. Ou você tem a oração da fé ou você tem a oração da dúvida. Ou você crê ou você não crê. Ou você acredita ou você não acredita. É as duas coisas. Eu acredito mais ou menos, pastor. Não, ou acredito ou não acredita. É o que diz a palavra de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim, por nada estejais inquietos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Às vezes a gente fala muito no mundo natural. A gente usa pouco as palavras de Deus. Irmãos, você tem que aprender a confessar as tuas lutas diante de Deus. Você tem que apresentar as tuas petições, como diz aqui o Paulo ao povo de Filipos. Tem que apresentar a Deus. Não, pastor, mas eu gosto de confessar para o homem. Eu gosto de desabafar. Tudo bem, você pode até gostar, você pode até confessar, mas não vai resolver teu problema. Porque ele está dizendo o quê, irmãos?
por nada estejais inquietos. Controle, domínio próprio, calma, confiança. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quem pode resolver o seu problema é Deus. Quem pode te ajudar é Deus. Homem, pela oração e súplica. Está vendo a oração de fé aqui? A oração de vitória, a oração de resposta, a oração de Daniel, a oração de Isaías, a oração de Saulo lá nos 3 dias se purificando, né? Não é verdade? Se consagrando, né? Paulo, os 3 dias, ele estava se consagrando para poder, a partir dali, ser um homem de vitória. Não é verdade? O último, comunhão. Aonde está o comunhão, pastor? Lucas 24, 32. Vai lá no Lucas 24, lá no finalzinho do Lucas, né? Vai lá, é o último, tá? Comunhão. Agora eu vou perguntar, quem lembra de todos que eu falei? Ah, pastor, já esqueci. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Comunhão. Irmãos, a falta de comunhão, a palavra de Deus, ela tem que arder dentro do meu coração. Não é só escutar. Não. Eu tenho que ter um relacionamento com a palavra tão íntima, mas tão íntimo, mas tão íntimo, que eu tenho que andar com a palavra de Deus na minha boca. Por quê, pastor? 10:8 de Romanos diz assim, ó: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra tem que estar junto de ti em tudo que você for fazer. A palavra de Deus tem que estar na sua boca. Você tem que pregar isso aqui, você tem que anunciar. O primeiro ingrediente para a gente ter uma oração de fé e uma oração de vitória, qual que é? Qual que é a primeira que eu falei? Confissão. Primeiro passo para ter uma vida de fé, uma vida de vitória. Irmãos, não tem mais pregadores aqui na palavra, personagens na palavra, que viveram realmente a confissão de fé. Mas eu acho muito bonito essa aqui que eu peguei de Daniel. Daniel, capítulo 9, diz que ele preparou o coração dele e ele confessou ao Senhor, o seu Deus. É a confissão. A palavra tem que estar junto de ti, na tua boca, no teu coração, e você precisa pregar a palavra de Deus na sua vida. Não, pastor, eu venho para a igreja, mas igreja é igreja, casa é casa. Igreja é igreja, rua é rua. Na igreja eu sou um, na rua eu sou outro. Numa reunião de família, não, pastor, igreja, lugar de falar da palavra, pastor, é só na igreja. Qual foi o demônio que te enganou? Qual foi o diabo que disse isso para você? Não é verdade? Qual foi o Satanás que te iludiu? Porque não é verdade. Não, pastor, falar de Deus é só na igreja. Em casa eu falo do que eu quiser. Na rua eu falo do que eu quiser. Na minha casa eu falo. Ixi, dá para entender? Esse bolo aí não vai dar certo, não, irmão. Está faltando ingrediente. Não vai dar certo esse bolo. Qual foi o primeiro ingrediente que eu falei? Confissão. Qual é o segundo ingrediente que eu falei? Do Isaías 6? Purificação. Terceiro ingrediente que eu falei? Atos 19, o Paulo? Consagração. Qual foi o quarto passo de Lucas 17:5? Confiança. E o sexto, de Filipenses 4, versículo 6? Antes as tuas petições, Filipenses 4:6? Calma. A
suas petições sejam apresentadas a Deus com orações e súplicas. Olha, nós estamos tentando achar um socorro no homem, desabafando para o homem, mas Deus está dizendo que só há um meio de ter as nossas orações e a nossa vida transformada, é com orações e súplicas. Não tem outro jeito. Ah, pastor, mas é que a gente quer abrir o coração. Tudo bem. E o último passo, Lucas 24:32, comunhão. Porventura não ardia dentro do nosso coração a palavra? Quando Jesus pregava e no caminho de Emaús, ele falando, porventura essa palavra não ardia, tem que arder, tem que queimar. Não, pastor, eu tenho a palavra de Deus queimando no meu coração, no lugar que eu estiver, aonde eu for, aqui lá em casa, aqui na igreja, na rua, no mercado, na farmácia, a palavra arde dentro do coração, para não pecar contra Deus. Amém?